Olá, eu sou Sabrina Campos e este é o Uma Só Voz. E mais uma vez é um enorme prazer receber o professor Fernando Gracna, que já é figura habitual aqui do canal e vem sempre trazendo uma luz para todos nós, principalmente em relação à empregabilidade, ao mercado de trabalho e ao mercado também em relação às faculdades, universidades. Então a gente fala sobre estudo, capacitação, e a gente fala sobre a nossa economia crescendo, enfim, é muita coisa boa, principalmente para você que é empreendedor, e fica de olho aqui no nosso canal, sempre com o professor Fernando Gracna trazendo um balanço bem interessante para todo cidadão. Eu quero que você, por favor, já comece se inscrevendo nesse canal, principalmente comentando aqui embaixo, nesse vídeo, suas sugestões, suas dúvidas, enfim, faça suas perguntas, faça sugestões para próximos vídeos, pode fazer suas perguntas ao professor Fernando Gracna, assim que possível ele irá respondê-las. Você também pode começar a segui-lo nas redes sociais, estará aqui no vídeo para que você possa começar a acompanhar a trajetória de professor Fernando Gracna e, claro, acompanhando sempre o nosso canal. Já aproveita também, dá o seu curtir para ajudar as pessoas também a receberem esse vídeo na sua timeline, né? Quem sabe a gente consegue alcançar mais gente e mais gente interessada, né, nessa informação e, claro, consiga conhecer melhor sobre assuntos que sejam do seu interesse, já que é um assunto de interesse coletivo e a gente sempre diz, né? Conhecimento é poder. Então, seja muito bem-vindo, professor Fernando Gracna, mais uma vez a esta casa. Seja muito bem-vindo, porque é uma honra e um prazer enorme sempre estar com você. Boa noite, Sabrina, tudo bem? Sempre um prazer estar com você. Muito obrigado e mais uma vez por esse convite. Obrigada a você por estar conosco. Lembrando que o professor Fernando Gracna, que é consultor RH, consultor empresarial, está acessível a todo empreendedor, em todo empreendimento, a todo trabalhador. Então, você querendo entrar em contato, comece a acompanhar aqui no canal, principalmente as dicas para o seu negócio. Aí eu Isso até vou foi. lhe falar sobre uma outra questão, né? A gente estava falando sobre, inclusive, o ramo do direito, a gente está aí para vir com as eleições da OAB, né, que são extremamente importantes para o nosso país. A OAB, ela é mencionada inúmeras vezes na nossa Constituição Federal, é um órgão realmente muito importante, não só como entidade de classe, né, dos advogados, mas inclusive para a sociedade, para a cidadania, né? E você estava falando sobre os estudantes e a aspiração dos estudantes de direito, e eu queria saber, você agora está falando desse mercado em relação a serviços, né? E como é que você vê, por exemplo, agora que a gente está entrando aí numa eleição para uma nova gestão, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, isso no Brasil inteiro, como é que você vê o mercado de trabalho para os advogados, né? Como é que você vê Sabrina, isso acontecendo? Ainda há muito espaço, ainda há muita é, contratação, o piso tem sido respeitado, enfim, como é que tem sido isso? Você tem visto esse crescimento? Porque as pessoas falam, né, que quanto maior o problema, melhor a oportunidade, né? sim, sem sombra de dúvida. A, a, Então, a, a área de direito no Brasil é uma área que ela sempre esteve em tendência de crescimento. É a área mais procurada. Nós temos 10% dos alunos universitários são de direito. Isso é um percentual gigante. Eu estou falando de todas as disciplinas de graduação dentro de uma universidade. Você ter 10% desses alunos no Brasil cursando direito é muito grande. Porém, por mais que o mercado esteja aberto sempre para a área, nós temos aí uma diversificação no meio do caminho muito grande, onde o direcionamento desses alunos, alguns já entram no intuito de fazer 5 anos de curso e ir para o concurso público diretamente,
Outros entram querendo realmente cursar a cadeira para advogar e acabam desistindo no meio do caminho. E aí nós temos que entender essas vertentes que acontecem de forma natural. Queira ou não, isso acontece de forma natural. Depois que o aluno entra, é que ele vai entender o que ele realmente vai fazer. Tem aluno que entra para fazer, não vou falar do direito, outra cadeira, outra disciplina, sem ao menos saber o que vai encontrar pela frente. Essa é uma realidade muito, mas muito grande em relação a isso. E o direito específico, por quê? O direito, ele te dá o título de nobreza no final dos 5 anos. E o brasileiro tem isso enraizado também com ele. Né? Depois que Dom Pedro falou que o advogado vai ser chamado de doutor, sem cursar o doutorado, o brasileiro ele tem esse dom, né, lá na frente, de postular isso. Isso é uma realidade. Né? Eu já escutei isso, eu já escutei alguns comentários, né, em áreas externas de faculdade, quando eu dava aula em universidade, a turma de direito, alguns alunos comentando sobre isso. Né? E é uma coisa que... Qual é o significado disso para você no dia a dia, no teu trabalho? O que isso vai te engrandecer se você realmente não tiver o conhecimento? Então, eu tenho que ter o conhecimento de causa. Quando eu vejo uma prova da ordem reprovando 73% de alunos num exame de qualificação, que todos nós sabemos que o exame de qualificação da ordem sempre foi um exame muito difícil. E quando você vê o índice de reprovação, agora em 2021, de 73% desses alunos sendo reprovados, aonde especialistas, professores renomados dizem que nos últimos 32 anos de concurso, esse ano foi o ano mais difícil de se fazer uma prova da ordem, eu passo a me perguntar o seguinte: foi o ano mais difícil para se fazer a prova da ordem, ou foi o ano em que eu tive menos aluno preparado para fazer essa prova? Por causa da dificuldade da pandemia em si, de se estudar. A prova realmente estava difícil, como sempre foi, ou eu tive aí um gap grande da falta de preparo para fazer a prova. Aí eu estou analisando como professor e como consultor. Que a dificuldade existe, nós sabemos. É porque é inegável, né? É inegável. A dificuldade é inegável. A pandemia, ela realmente trouxe, mais do que às vezes dificuldades, trouxe impossibilidades, né? Então, assim, trouxe impedimentos, obstáculos às vezes muito grandes até para serem para que as pessoas conseguissem avançar, né? Mas aí eu lhe pergunto, existe uma crítica muito grande, porque até você começou a falar sobre essa questão da faculdade, a prova da ordem, porque muita gente, por exemplo, reclama, né, entre você se tornar um bacharel em direito, a pessoa que termina a faculdade de direito, e você então ter que fazer uma prova, né, da ordem para que você, portanto, se torne um advogado. Entre esse tempo, você fica numa espécie do que a gente chama ali de limbo, né, que seria você nem, como bacharel, você não é advogado, então você não pode nem estagiar, nem advogar por conta do exercício irregular da profissão. Ao mesmo tempo, para que você consiga passar na prova da ordem, você fica ali, às vezes, numa espécie de período sem conseguir avançar. E hoje a gente tem várias provas da qualificação, né, do exame, acontecendo durante o ano. Houve época que não existia prova, depois elas passaram a ser uma vez ao ano, depois 2 vezes ao ano, hoje acho que, se não me engano, são 3 provas ao ano.
Mas, de qualquer maneira, como você falou, houve um índice de reprovação muito grande. É claro que a gente está numa ocasião de exceção, né? A pandemia, ela é fato, ela realmente trouxe mais do que dificuldades. Algumas pessoas foram, de fato, impedidas de avançar e de se manter até, às vezes, no mesmo nível em que estavam dentro da sua formação. E, de qualquer maneira, né? Você tem, por opinião, o que você tem visto até desses exames, porque é importante. A gente vai ter uma eleição aí da OAB, então são cada vez mais advogados entrando no mercado de trabalho, cada vez mais estudantes de direito buscando, né, e aspirando se tornarem operadores do direito e se tornarem, portanto, advogados. O que você vê aí dessa situação da prova da ordem? Muita gente tem falado, é claro, diferente de uma prova para concurso, em que você não está concorrendo com outra pessoa, você concorre com você mesmo, né? É uma questão de capacitar o advogado, de tornar a advocacia, né, num nível onde o profissional de fato esteja ali com uma garantia de estar habilitado para exercer aquela função. Mas assim, como o que você tem visto ali, né, até dentro da sua empresa como avaliação mesmo, de consultoria, o que você tem visto no mercado, essa prova, ela tem sido feita, tem sido realizada, tem acontecido durante esses anos de uma maneira a, de fato, habilitar o advogado, né, o estudante, para se tornar um advogado de excelência, habilitar, portanto, a pessoa enquanto profissional para exercer a advocacia, ou ela tem se tornado um verdadeiro comércio, como já existe a crítica, até mesmo em relação aos cursos para concurso, porque a gente sabe que existem também muitos cursos para a prova da ordem, isso de anos e anos, e como você vê se existe esse equilíbrio, ou se isso é uma crítica vazia, ou se é uma crítica pertinente, tem se tornado um mercado a prova da ordem? Afinal, o que você acha? Como Então, alguém que Sabrina, realmente vê de fora. vou responder como estudante agora. Nem como consultor, nem como professor. Vou responder como estudante. Né? Quando eu estudo, quando eu me dedico, né? Quando eu me dedico 5 anos no meu tempo, independentemente das evasões que existam de algumas disciplinas dentro desse período, tá? Eu preciso entender o seguinte: quem é que eu vou colocar para dentro com a prova? Esse aluno, independentemente da idade dele, porque sabe que no direito, você entra numa turma de direito, em graduação de direito, você pega o rapaz com 20 anos e um cara com 70 anos cursando direito. Então eu tenho uma turma que ela mescla várias gerações. Se você pegar aí, você tem 4, 5 gerações dentro de uma turma fazendo direito. Quem eu quero que entre? Quem eu quero que seja aprovado na prova? De preferência, todos. Aonde é a minha nota de corte, ela tem que ser. Seria muito interessante se as pessoas, quem prepara esse tipo de avaliação, pensar onde eu vou colocar a minha nota de corte. O cara que não sabe nada, que fez 5 anos e não se interessou por nada, automaticamente numa prova básica, ele se autorreprova. Isso é um fato. O que eu não posso pedir é que um aluno de 23 anos, 25 anos que esteja se formando tenha a mesma visão no universo que um cara de 50 anos. Porque aí não é o direito, mas sim a experiência de vida que ele tem que vai contar muito para responder aquela determinada pergunta que está ali na prova. Não foi o direito, não foi o meu curso, porque a pergunta ela vem vazia, com pegadinha, aonde um aluno de 25 anos, às vezes, não tem a maturidade suficiente para entender e responder aquela pergunta. Não é que ele não saiba.
Ele não tem a maturidade para responder aquela pergunta. Onde uma pessoa com 50, 55 vai responder, de repente, com maior naturalidade. E não foi o direito que fez a diferença. Foi a experiência de vida naquele momento que fez a diferença. Foi o que ele viveu. E isso é um fato que tem que ser assim, bem administrado em relação à prova. Porque a prova da ordem, até onde eu vejo, é uma prova com inúmeras pegadinhas. São situações reais, ok. Mas o cara que faz direito, ele não é obrigado a assistir a série Suits, que são 9 temporadas o tempo inteiro. Não é obrigado. Eu assisto, eu sou fã. Sou fã, anoto, sabe? Acho fantástico, maravilhoso. Mas o cara não é obrigado a passar por aquilo ali. Essa é uma realidade. Não vamos, sabe? É uma comparação, pô, Fernando, é uma comparação até que faz todo sentido, porque é assim que eu vejo a prova. Eu falo isso como futuro estudante de direito, inclusive. Porque todo mundo que a minha formação não é, apesar de eu conhecer muito o direito trabalhista, o tributário, porque eu trabalho com isso diretamente, eu não sou formado em direito. Eu não sou douto na disciplina. E eu sei a minha hora de parar. Então, eu acho que eu cheguei até a comentar isso com você, num desses bastidores nossos aí, da nossa correria, que a minha ideia, a partir de 2022, eu vou me tornar aluno de direito futuramente. Essa é a minha ideia. Porque eu sou apaixonado pelo direito. Eu só não tive oportunidade ao longo desses últimos 20 anos de fazer direito. Tive que me dedicar a outras coisas. Mas estou vendo agora que chegou a hora de eu passar e me dedicar um pouquinho a isso mais. Mas por quê? Porque eu criei uma certa maturidade dentro do direito para mim hoje, que é fundamental. Se eu tivesse feito direito lá atrás, provavelmente eu ficaria aí nesse limbo que você colocou, de 2, 3, 4, 5 anos tentando fazer prova. Não sei. Poderia acontecer comigo também, como acontece com muitos. Porque vem a falta de maturidade em responder umas questões que são de um dia a dia, onde se você pegar um juiz, da vara de trabalho, por exemplo, principalmente, eu assisto muita audiência trabalhista, que o cara está ali fazendo aquilo ali há anos, há séculos, e o advogado ele tem que ter a noção e a tarimba suficiente para tentar sair da situação. Seja ele fazendo a defesa de uma empresa, ou ele tenta fazer uma defesa de um funcionário. E nós temos muitas situações dessas. Agora, você imagina algo mais específico, que é o direito penal, por exemplo. Se nós temos pessoas formadas que fazem o que fazem com direito penal, imagina quem não é. Nós estamos aí vivendo os últimos 15 dias, nós temos aí várias repercussões dentro da área penal. Aí eu falo para você, faltou o quê? É o direito que fez aquilo ali? Foi a sala de aula que fez aquilo ali? Ou foi o despreparo de vida? O despreparo na área de atuação? E eu estou falando de promotor, estou falando do Ministério Público, estou falando do delegado, estou falando do inspetor. O cara não é formado? Eu acho que aí vamos de encontro, inclusive, a uma coisa que a gente falou no nosso último bate-papo. Então, eu vou convidar, inclusive, para quem está nos assistindo agora, para que vá até o nosso último bate-papo, nosso último vídeo com o professor Fernando Grachner. Lembrando que nós temos aqui uma playlist toda só com o professor Fernando Grachner, e anuncio, aproveito aqui para dizer que nós vamos começar também nosso podcast. Isso, nosso podcast que vai ficar ali direto, entendeu? No nosso site também do Instituto Lutando pela Vida. Então você pode acessar tanto no portal Uma Só Voz. Então acesse por www.lutandopelavida.org.br/
Uma Só Voz. Nosso portal, ele tem vários textos e nós vamos começar aí o nosso podcast. E o professor Fernando Grachner estará conosco. E eu estou devendo um monte de coisa pro portal. Eu não mandei ainda um texto ainda. Mas eu vou mandar. Muito bom lembrar. Professor Fernando Grachner. Olha, o professor Fernando Grachner, ele é um dos nossos colunistas colaboradores do Instituto Lutando pela Vida, e eu já coloco aqui também, para que você faça a sua voz ser ouvida. Se você quiser ser um colunista colaborador do nosso Instituto Lutando pela Vida, trazendo muita informação, conhecimento, é poder. E assim a gente consegue fortalecer nossas gerações, principalmente. E aí eu volto, sim, num último assunto que a gente falou lá naquele vídeo passado, e convido vocês a assistirem, sobre o legado. A gente estava falando aqui de várias coisas que a gente, claro, nesse momento, nesse vídeo, nós falamos de maneira diferente sobre outras informações, mas a gente falou do avanço da educação à distância, da adaptação, falamos de pandemia, que é inevitável a gente tocar nesse assunto das mudanças, principalmente dentro, né, da questão da educação, do mercado de trabalho, da nossa economia formal, enfim, em relação à pandemia. Então, nós falamos principalmente sobre algo que você tocou agora, e que seria esse legado, o legado que se deixa para o futuro. Então, a gente está falando de educação, a gente está falando, por exemplo, você falou desse momento agora, específico que citou a respeito de profissionais, e aí a gente fala, inclusive, da relativização moral e ética, né? A gente acabou de falar de OAB, que tem o seu código de ética, como outras entidades de classe têm códigos de ética, o próprio direito é fundado, né, na moral, nos bons costumes, então essas mudanças, inclusive, no atuar de uma profissão, isso tem se dado de uma maneira inevitável, porque o mundo tem se modificado, e a gente tem visto isso, uma relativização moral, e a gente vê umas mudanças acontecendo, inclusive dentro da nossa própria linguagem. Eu quero lembrar aqui que a gente teve um Enem onde muitas pessoas foram reprovadas porque a maioria das pessoas ali que tiveram essa reprovação usou de linguagem neutra, quando na verdade a linguagem neutra ainda não faz parte do nosso idioma português, não está na nossa correção ortográfica, não é uma linguagem utilizada formalmente, mas é algo que tem sido adotado em muitos momentos, principalmente pela mídia, e acho que isso tem influenciado bastante, principalmente os jovens, e outras coisas que têm se modificado no nosso comportamento, né, tem feito com que certas situações, e aí a gente volta a essa questão profissional, né, que você citou, dentro daquilo que é ético, daquilo que é moral, daquilo que a gente tem dentro da nossa legislação, do que é certo, do que é errado, isso tudo tem ficado. Agora que você citou série de Netflix, eu vou ter que citar aqui um livro, né? Isso tudo tem ficado um pouco 50 tons de cinza, não é nem preto nem branco mais, é tudo 50 tons de cinza. Vamos falar aí de um livro, enfim. Eu sou apaixonado por Suíça, você não tem ideia. Eu vou citar aqui que, assim, o professor Fernando Grachner está citando essa série, Suits, que é uma série que fala sobre um mundo, não só dos advogados, um mundo corporativo, é uma série que trata do direito americano, que é um pouco diferente do nosso, porque a gente não usa aqui a common law e tudo mais, mas o ponto principal, acredito, é porque muito da série tem aquela coisa de sair da legislação e utilizar a malandragem, né? A famosa malandragem. Então, você fala da diferença da experiência, né? Deixar de ser muito técnico para usar a inteligência de uma outra maneira, onde você consegue achar ali alguns caminhos, que são as famosas brechas na lei e tudo mais, e aí você percebe que a legislação também não é feita, né, para ser algo tão rígido, né? É uma coisa que é flexível, e o advogado ali naquela série, ele sabe usar disso muito bem, né? O que eu admiro muito ali, Sabrina, é a postura do advogado como advogado. Ele pensa em 100% do cliente dele o tempo inteiro. Ele está preocupado com o cliente dele.
Tem uma parte que ele fala, não sei qual, não me lembro qual é a temporada que ele fala, depois que ele ganha o nome na porta, né, depois que o nome do Harvey vai para a porta, né, vai lá pro mural lá, ele tá lá, estampado lá, que ele fala para mim, pronto, você realizou seu sonho. Ele fala, realizei um sonho, só que eu tô atrás de objetivos. Já foi, o sonho já foi, o nome na porta já passou. Depois que colocou, já deixou de ser só, acabou. Ele parte para o objetivo dele. E é isso que eu vejo nessa área de direito, né? Onde o advogado tem que ter objetivo. Aí, quando você fala em relativizar as situações, né, de maneira geral, é impressionante, porque quando você vê que ali na série, vou usar a série aqui como um cabide, né? Quando você vê que algo vai ser relativizado, é altamente. Na hora é cortado essa situação, seja para o bem ou seja para o mal. Não importa. Isso não vai acontecer. Faça o que tem que ser feito. Não relativize nada. Então, O que a gente assim, isso é tem fantástico. feito na nossa sociedade bastante, né? Essa coisa de tornar tudo justificável, de uma inversão até dos valores para poder tornar tudo Total. aceitável. Total. Então, isso tudo tem, sim, sido algo que, claro, vem do exemplo de cima para baixo, e aí você citou alguns órgãos, é claro que o poder público, ele sempre vai ser um modelo para a sociedade, e a sociedade também vem adotando isso dentro do seu comportamento e, claro, influenciando os mais jovens, as gerações futuras. E aí eu volto naquela questão do legado. O que a gente vai deixar para essas pessoas, né? Para essas pessoas que são aí os mais jovens, essas gerações que de fato vão cuidar. A gente estava até falando sobre educação à distância, e eu lembro também que no nosso último papo a gente falou sobre idosos e tudo mais, que são realmente uma parte da população que está buscando cada vez mais também retornar à capacitação. A gente está vendo populações que são de terceira idade, que já estão na quarta idade ou até mais, chegando, Sim, né, sim. a uma vitalidade maior, uma longevidade maior. Então, são pessoas que se aposentam e buscam, de fato, retornar, não só ao mercado de trabalho, mas às vezes até fazer uma outra profissão. A gente está aqui falando do direito, que é uma profissão como a da medicina, por isso que eu citei também, dessas mais concorridas, que na verdade é mais do que uma profissão, você precisa ter uma vocação, né? É, Porque senão você não mas, aguenta, não é? mas Sabrina, o que acontece muito nessa busca, né? Essa busca da terceira, quarta idade que nós estamos falando aqui é o seguinte: aonde eu esbarro? Eu esbarro na minha questão econômica. Porque se eu tiver como bancar na terceira idade a minha faculdade de Direito, eu vou fazer. Vou fazer porque o direito não tem idade, ele é fantástico por causa disso. Agora, por exemplo, se o cara com 50 anos, 53 anos, ele cismar em fazer engenharia, ele vai jogar dinheiro fora. Porque ele com 56 anos, 57 anos, ele não vai conseguir emprego em lugar nenhum como engenheiro. Essa é a grande diferença na sociedade que nós vivemos. E assim, não é de hoje isso. Então, nós temos os 10% do direito no campo universitário, ele também é voltado por causa dessas situações também. Né? O cara com 55 anos está fazendo faculdade, se ele quiser voltar para o mercado de trabalho, ele não vai fazer gestão de logística, que são 2 anos e meio, porque ele sabe que ele não vai conseguir emprego. Por causa da idade dele, vai esbarrar na idade dele. Então, assim, nós vivemos no mundo também, não só da capacitação, eu me incluo nisso, porque eu faço parte desse mundo, inclusive, que nós vivemos, assim, um looping de hipocrisia aqui o tempo inteiro. Nós vivemos uma roda gigante de hipocrisia. Vamos estudar, vamos capacitar, vamos fazer, vamos profissionalizar, mas nós esquecemos de colocar nessa roda gigante até onde você pode ir. Até onde você vai conseguir fazer. E aí o direito e a medicina, eles não têm essa extensão. Eu falo para você porque eu fui na formatura, há alguns anos atrás, da turma de medicina, de um grande amigo meu que estava se formando, e a paraninfo da turma foi uma aluna de 71 anos, estava se formando junto com eles.
Entendeu? Isso é fantástico, maravilhoso. Eu amei, eu chorei de emoção. Me emociono até agora falando, porque eu lembro da cena. Porque ela, com 71 anos, mesmo que ela não seja se foi. Ela fala isso no discurso dela. Fazer uma cirurgia eu não vou conseguir fazer, que a minha mão pode tremer. Mas trabalhar como uma clínica geral, não sei qual vai ser o ramo que ela vai escolher e finalizar aquele final de vida dela, porque ela realizou o sonho de ser médica, é fantástico. E a medicina e o direito te dá essa oportunidade. A questão é, financeiramente, quem banca? Quem banca uma faculdade de medicina hoje custando 8 mil, 10 mil por mês? Ah, Fernando, eu estudo e passo para a pública. Vamos lá. O cara tem 30 anos, não consegue estudar direito para fazer um bom concurso para a pública. Você imagina o cara com 60, 65. Ele tem tempo, mas o poder de assimilação dele, de concorrer com os outros, ele sabe que vai ser muito menor. Isso é um fato. Então, é muito bonito tudo que nós falamos nessa roda gigante maluca que nós vivemos de capacitação, profissionais de área e etc. Mas nós temos que colocar que a cada giro ou meio giro dessa roda gigante, nós temos que tirar ali várias situações. E as pessoas falam isso numa naturalidade no dia a dia impressionante, como se fosse fácil. Eu tenho exemplo de pessoas que com 55 anos perderam o emprego e não conseguiram mais arrumar emprego em lugar nenhum. Pô, mas era capacitado? Era. Tinha graduação? Tinha. Tinha pós? Tinha. Tinha MBA? Tinha. Tinha mestrado? Tinha. Tinha até doutorado. E não conseguiu voltar para o mercado de trabalho, porque aquela área específica de atuação não permitia que ele voltasse por causa do preconceito da idade. Isso é uma coisa que tem que ser quebrada, esse preconceito, porque essa é uma população que está crescendo cada vez mais, inclusive tem os seus espaços, né, e precisa tomar esses espaços, até porque é uma população que tem um altíssimo valor, como você falou, inclusive a respeito da experiência, mesmo que seja a experiência de vida, não a experiência profissional em si, né, como você mesmo disse, às vezes uma pessoa até para fazer uma prova, ela vai enxergar uma situação dentro de uma questão diferentemente do que uma outra que é muito mais jovem, até porque muito o seu raciocínio já é diferente justamente pela experiência que tem adquirido. Sabrina, então, nós não estamos falando da prova de matemática. Né? Nós não estamos falando da prova de matemática de 2 mais 2 é 4 e vai ser 4 o tempo inteiro. Nós estamos falando de uma matéria, nós estamos falando de uma cadeira como direito, que o direito ele é subjetivo. Ele é do entendimento. Né? O direito ele é subjetivo o tempo inteiro. Que Olha, esse? Eu vou fazer um novo encontro com o professor Grachner, tá? E aí eu quero que vocês... relógio ali, já fiquei até triste já. O relógio já estourou. Poxa vida! Porque é muito assunto, é muita coisa boa para a gente falar, e eu quero, principalmente, aproveitar essas eleições da OAB para a gente trazer o máximo de elementos aqui para você que está interessado exatamente nisso. Em qual carreira você vai realmente investir como estudante, se vale a pena, qual realmente é a sua vocação, o que você de fato espera dentro de uma universidade, a questão da capacitação para poder cursar, principalmente a questão até da própria educação à distância, porque a gente está falando aqui até de pessoas idosas, então elas estão familiarizadas com o computador, com alguns tipos de software, enfim, de aplicativos para poder ter acesso a determinadas coisas, livros, e-books e tudo mais. Eu sei que meu tempo já estourou, já acabou. Nós vamos finalmente fazer só uma observação. Nós não podemos esquecer que o Brasil ele está envelhecendo. E muito. Então, olhem para Portugal, olhem para alguns países da Europa e vejam exatamente o que está acontecendo por lá. É o que vai acontecer aqui daqui a um período. E um período curto.
Um período curto, de fato. A gente já tem vivido o envelhecimento da nossa população, pessoas, claro, né, diminuindo também o número de filhos, e isso é super importante que a gente fale, até por conta da necessidade de manter uma população ativa economicamente, né, principalmente para que a gente possa sobreviver como país. Então, é importante que a gente faça um novo bate-papo, falando principalmente disso, dessa capacitação. A capacitação, inclusive, dentro do direito também, no atuar do direito, porque agora Sim. nós temos aí os processos eletrônicos, e eu vou lhe dizer, eu aprendi, ó, catando milho na máquina de escrever, datilografia, sim. Então, eu sei que tem colegas de profissão, advogados, que de fato se utilizavam das salas de OAB há pouco tempo, aí, para mim é pouco tempo, que o tempo passa diferente quando a gente já está no isenta, né? Então, assim, há pouco tempo aí o pessoal ainda usava algumas salas de OAB para se utilizar da máquina de escrever, e de fato, hoje a gente tem um processo eletrônico, audiências online. Então, como é que tem sido essa adaptação para as pessoas com uma certa idade e que tem essa obrigação, já não é mais uma necessidade apenas de acompanhar o mercado, é uma obrigação para poder continuar atuando, para poder continuar exercendo sua profissão, essa obrigação de se adaptar. E como isso é para as populações realmente mais idosas em relação ao mercado de trabalho em si, né? Mas a gente tem muitas pessoas aí de idade já avançada, usando aplicativos, fazendo dancinhas e tudo mais, e enfim, fica aqui essa super dica. Portanto, se você gosta de maratonar séries, Suits é uma série interessante, The Good Wife também é uma série interessante. Eu deixo um bom filme para vocês, que é 11 Homens e um Segredo. Eu gosto principalmente da versão preta e branca, para mim é a melhor versão, e fica aqui o livro que eu vou ter que deixar, porque o nosso direito é assim, em 50 tons de cinza. Então fica aí essa trilogia com mais. Vou deixar só mais uma dica só. Vou deixar só mais uma dica. Quem não viu, por favor, assista. É o filme Quase Deuses. Esse é maravilhoso. Já viu, Sabrina, esse? Não, esse eu vou ter que ver. Veja, assista. Quase Deuses. Tem muita coisa bacana. Maravilhoso. Lição de vida. Se você quiser deixar aqui sua sugestão, deixa também. Pode falar aqui o que você achou das séries, dos filmes, deixa aqui filme, sugestão para a gente ver. Esse é um canal aberto a todos, faça a sua voz ser ouvida. Professor Fernando Grachna volta aqui no canal. E também vamos iniciar aí o nosso podcast. Então fica de olho, principalmente nesse canal, que é Uma Só Voz, e no nosso portal. Ele vai iniciar também como colaborador, escritor, colunista do nosso portal Uma Só Voz, na internet, e continua voltando aqui. Lembrando que www.lutandopelavida.org.br/Uma Só Voz. O org é de organização sem fins lucrativos. Acompanhe Lutando pela Vida, acompanhe o nosso instituto, acompanhe o canal Uma Só Voz. Hoje a gente termina por aqui. Professor Fernando Grachna tem uma playlist, vai lá, curta todos, compartilhe esse vídeo, compartilhe todos, assista, aproveite, assista novamente e deixa aqui sua sugestão nos comentários, que serão sempre muito bem-vindos. Muito obrigada a todos que ficaram conosco até então. Muito obrigada, professor Fernando Grachna, mais uma vez, por fazer aqui esse super vídeo com a gente. Um grande abraço a todos. Façam a sua voz ser ouvida. Este é Uma Só Voz. Fiquem com Deus e até mais. Um abraço, até a próxima.